supor que você considere o conhecimento aqui, nossa, eu queria ver isso aqui de novo, tal, etc. Todos os meus cursos e palestras, eles estão sendo disponibilizados online. Então, vamos supor, eu quero ver essa palestra de novo. Eu trabalho junto do YouTube. Então, como que funciona isso? Você tem que estar inscrito no YouTube. Inscrição no YouTube é como um e-mail. Você entra na página YouTube e aí vai estar lá, inscrever-se. Aí você passa, escreve através de um e-mail. Você vai ter um login. Aí você me solicita a palestra, que tem um custo. Ou um curso. Vamos supor que você quer fazer um curso online. Quero fazer o curso do chutes de quiromancia. Quero fazer o curso do chutes de numerologia. Quero fazer o curso de astrologia. Quero fazer o curso de radiestesia. Você pode fazer em casa. Em casa. Através do YouTube. Por quê? Todas as aulas filmadas estão sendo colocadas ali de uma forma privada. Então o que acontece? Tem um pagamento, depois do pagamento o que você faz? Você recebe um link privado. Aí o que você faz? Você com o seu e-mail do YouTube que você me passou, você vai lá na caixa postal dele, vai estar o link, tipo, Newton Schultz convidou você para assistir este vídeo. Você se loga no YouTube, sabe que é lugar, né? Colocou ali o seu e-mail que você me mandou com a sua senhazinha e abriu. Você está inscrito no YouTube. Você clicou no link, ele abre. Entenderam como é simples? Então, se você quiser fazer qualquer curso, Astrologia Módulo 1 está lá inteirinho. Tem Numerologia Quântica, que são 6 aulas. Quiromancia, que são 6 aulas. Radiestesia Módulo 1, que são 6 aulas também, para você aprender desde o comecinho como trabalha. Tem Cabalá Prática ali também. E depois que eu começar o tarô, eu vou disponibilizar o tarô lá também. Então, e todas as palestras, ou qualquer título que você vê, eu estou navegando no YouTube e ali eu vi uma palestra antiga que eu me interessei, que não está completa. É só você solicitar que eu faço o upload dela e mando para você privado. Todo mundo entendeu isso? Então, caso você queira, é só mandar um e-mail e aí eu tenho uma proposta ali que já está escrita, de todo o curso e etc, para você participar. Tá bom, gente? Fechou? Então vamos lá. Vamos falar da palestra Previsão de Acontecimentos. Primeira previsão que eu já dou para vocês. Possivelmente acaba entre 6h30 e 7 horas hoje. Ué, essa eu não preciso nem fazer a prática aqui, que é certeza que termina por aí, né? Então, vão dar praticamente de 1h30 a 2 de palestra no mínimo. Vamos combinar só uma coisa. Eu vou fazendo o direcionamento e sempre que, principalmente na parte prática, que está aqui, ó, que eu coloquei ela de uma forma integral aqui, que a gente vai conversar sobre tudo. Depois que eu explicar o primeiro tópico, eu paro e abro para perguntas. Porque se eu for, a pessoa... Não, porque tem gente que nem pergunta, você pode perguntar, já fala. Eu faço assim, espera, vai ter a hora certa. Aí eu abro para todo mundo, porque talvez a pergunta que você vai fazer é algo que eu vou responder daqui 5 minutos, então tem que ter um pouquinho de paciência. Mas vai ter bastante paradas para você poder fazer o questionamento, tá bom? Todo mundo de acordo? Porque aí flui, né? Então tá bom. Primeira coisa, esse grande mestre aqui, chamo de mestre sim, né? Que é conhecido como Cornélio Agripa, né? Cornélius Agripa, esse foi um ser de tremenda hierarquia. O termo, não tem como colocar outro termo, foi um grande ocultista, um cara que entrou nos mistérios, que conhecia como as leis do universo trabalhavam, um iniciado, ou mesmo um adepto, você poderia colocar essa palavra, que um adepto é uma consciência superior a um iniciado. Dizem, né, nas tradições, que para você formar a consciência de um adepto, que é um ser que trabalha para a grande lei, é necessário uma consciência bem formada de 7 iniciados que deem o suporte para ele. Então ele tem um desmembramento dele de 7 iniciados onde ele atua e trabalha com eles. E para ser um iniciado não é esse negócio que divulgam por aí não, que eu vou... fui iniciado na Índia, me jogaram no Ganges, eu estou iniciando, né? Ganges, né? Ganges. Me jogaram no Ganges, né? Isso é piada, cara. Que eu fui em Machu Picchu e um xamã... Cara, uma vez eu fui lá para Machu Picchu,
O xamã, a primeira coisa que ele fez foi levantar meu cabelo aqui. Eu falei, xiii, aí deu uma gusparrada na merda. Eu falei, que delícia, tô iniciado mesmo agora nos mistérios, né? O mistério é que eu vou levar uma gusparrada no pescoço aqui, né? Claro que tem todo o critério da limpeza, tudo, que ele colocou um negócio na boca dele, mas imagina a cara da mulherada, sendo que eu fui o primeiro e ia passar por elas também, né? Quando eu vi ele levantando o cabelão, eu vi a cara delas assim, né? Mas sei lá, são técnicas xamânicas, tal, que tem um porquê, tô brincando com vocês, né? Mas uma iniciação verdadeira é aquela que você, nossa, você tem que se esforçar muito. Antes de ser iniciado, você tem que ser um discípulo fervoroso, bravo e firme, né? E os adeptos têm 5 graus. 5 graus. O mais simples é o de primeiro grau. Aí ele vai ganhando consciência, às vezes, conforme as reencarnações que ele faz, ele sobe no processo e ele se torna um adepto de 5º grau, que é o bambambam, é o baita mestre mesmo. E esse ser aqui, eu não posso dizer isso, aquilo chega, mas com certeza ele estava nesse jogo aí. Nasceu, colônia Alemanha, em 1486, né? Faleceu na França em 1535. Ele foi um cara muito polêmico, né? Muito, muito polêmico, virginiano. Então ele gostava das coisas certinhas, daí que ele criou esses símbolos, todo esse desmembramento, seguindo a tradição. Por isso que eu faço essa palestra, né, conversando. Se você procurar até na internet, possivelmente você acha, né, alguma coisa sobre esse conhecimento. Basta você colocar geomancia por pontos de Cornélio Agripa, né? Possivelmente aparece algumas coisas para você se aprofundar no conhecimento, né? E, nossa, aqui, ó, isso é claro que isso aqui é Wikipédia, mas é um pouquinho só para vocês entenderem quem foi esse ser, né? E ele era muito polemizado na época, porque ele trabalhava com essas, vamos colocar, mancias, com essas conexões. Então, muitas vezes tiravam ele de, esse cara trabalha, então criavam um temor em cima dele. E ele, batia firme, com todo o estudo dele, comprovando, e aí ele polarizava, chocava diretamente com as consciências, né? Ele, né, o Cornélio Agripa, ele trabalhava lá com ocultismo, alquimia, astrologia, então aqui vai ter muito do conhecimento astrológico também. Então, quando a gente fala dessa técnica que vai ser passada em detalhes por vocês, não é uma besteirinha não, que foi criada por alguém assim, não, é uma coisa que segue a tradição. Existe uma pessoa muito séria, que é ele que está por detrás de tudo isso, e eu só estou tentando aqui, de uma forma simples, transmutar ela numa linguagem prática, para não ficar aquela coisa mística, meio desconectada tal. Inclusive tem até uma pré-adaptação que eu fiz para potencializar a conexão com os símbolos, né? Que é essa parte inicial da mentalização, para você obter, que é a parte principal, no meu ponto de vista, é a raiz praticamente integral do conhecimento, para depois você fazer o desmembramento dos símbolos, que é essa técnica. Mas, se você não fizer a mentalização direitinho, que simplesmente é só você entrar em sintonia com o que você quer saber. Isso ninguém ensina. E você estando firme com isso e conhecendo os centros de força que você trabalha em relação a toda essa força, aí você consegue extrair as informações de você. Por quê? Vamos entender. A gente fala previsão de acontecimentos. Vamos entender esse ponto inicialmente. Quando a gente está aqui no mundo físico, porque aqui é uma pessoa, ela está aqui no mundo físico, onde o mundo físico é permeado integralmente pelo mundo da energia, que nós chamamos de vida. Só que essa pessoa que está aqui, vivendo determinadas situações, ela tem um corpo ou um aura, a palavra é masculina, um aura psíquico. Ele que é esse corpo psíquico que aqui se encontra, que a gente chama de corpo astral mental, o que nós fazemos? Nós causamos ou criamos energias.
energias, que elas fazem, perante a situação que esse ser está vibrando, aquilo que ele colherá um dia. Aquilo que ele colherá um dia. Então isso para o ser humano, o que representa? O futuro. O futuro. Que quem que é o causador? Esse próprio ser que está vivendo a experiência ou a situação. Então seria assim. Claro que eu vou fazer uma explicação aqui extremamente simples, mas seria assim. Uma pessoa que fica ali, porque eu acho que eu vou perder o emprego. Vou pegar o negativo primeiro. Vou perder o emprego. Todo dia eu vou perder o emprego, vou perder o emprego, vou perder o emprego. Ela fazendo o quê? Ela está mandando um comando para o aura psíquico dela, como se fosse uma nuvem aqui em cima, que fica em cima dela e está nela o tempo inteiro, através desse arquétipo que ele formou. Então o que vai descer para ele um dia? A perda do emprego. Porque ele criou o próprio temor em relação a ele. Então nós vamos entender que a gente faz isso não só de forma consciente, a gente também faz de forma inconsciente. Que são os temores ou os sucessos. Tem gente que é positivo, né? Você não pode criar também, tudo tem a polaridade. Você pode criar uma aura positiva. Eu vou conseguir uma promoção no emprego. Vou conseguir uma promoção. Não, aqui eu vou prosperar. Não, aqui a coisa vai. Não, aqui vai fluir. Não, aqui vai acontecer. Então você gera uma aura sutil ligado à sua energia psíquica que faz parte do seu ser. Então isso a gente chama muitas vezes em alguns colégios e etc. egrégora. Egrégora, uma tradução direta, você pode chamar de vigia. O que é vigia? Aquilo que é potencializado constantemente. Constantemente. Que é uma energia que você locomove para os mundos sutis, que fazem parte da experiência que você está passando, que gera um arquétipo através de um egrégora, que é uma manutenção de energia psíquico-mental que você cria, que faz parte do seu ser. Aí que está aquilo que eu tinha falado para vocês, de 7 iniciados e um adepto. Os 7 iniciados que dão suporte para aquele adepto, eles estão sempre o quê? Potencializando trabalhar junto com o superior hierárquico deles. Então existe uma egrégora de ligação com eles. Vocês estão compreendendo? O aura psíquico deles é inundado da obrigação ou do dever que eles têm que fazer. Mas agora é que vem uma chave. Depois eu abro para perguntas aqui, porque esse início é fundamental para que você entenda como que funciona essa técnica. Vocês entenderam o aura psíquico aqui, não entenderam? Que é criado e gerado por nós mesmos, por coisas negativas e coisas positivas. No meio do caminho quem está? A lei. Que a lei é neutra. A lei é neutra. Que você pode chamar essa lei também do quê? De karma. Que tanto pode fazer você potencializar uma coisa negativa como uma coisa positiva. Ela deixa você vibrar o que o seu estado de consciência está sintonizado. Estão compreendendo isso? Tem gente que liga a televisão, já tem aquelas coisas específicas que ele gosta de assistir, não tem? Normalmente nós não somos assim. Tem gente que liga novela, tem gente que gosta de documentário, tem gente que gosta de filme. Você está ligado a um egrégora que você vigia e que você mantém sempre quando você liga a TV, o rádio, que você lê. São energias que você, através do seu livre arbítrio, porque karma não é uma coisa negativa, através do seu livre-arbítrio, você pode se carregar de um karma bom ou de um karma complicado ou desafiador, através do seu próprio aura psíquico. Agora que vem a chave. Aí você fala, então é uma coisa externa que me impacta. Lembra a historinha da nuvem que eu falei para vocês que chove? É uma coisa interna. O externo é um reflexo do interno. Então toda assimilação da experiência, toda assimilação da experiência vivida, ela fica no seu aura psíquico mais ou menos em torno de 95% dentro do seu interior. Está dentro de você. O que é um reflexo exterior, sabe aquela coisa de clarividente? De, você está com aura rosa, você está com aura não sei o que, já ouviram essas coisas?
Que tem pessoa que realmente tem a clarividência, que clarividência é ver claro. Isso aqui representa 5% do reflexo de 95% que está dentro de você. Porque a experiência, ela não está fora. A experiência do que você vibra ou o que você cria com o seu corpo psíquico é uma experiência interior. Isso é tão fácil de entender. Ah, estou com fome. É o seu corpo psíquico que está dando uma mensagem para você que você está com fome. Ah, onde está a sua fome? A minha fome está naquela cadeira ali. Onde que está a fome? Está em você. Estou com medo, estou com alegria. Tudo isso são manifestações dessa energia que você viveu através da experiência que está em você. Então a previsão do acontecimento ou do direcionamento dessa nuvem, que antes dela estar externa, ela está interna em você, é você que causa. Aí que está o segredo. Depois que você desmembrou tudo aqui, através da prática, e você chegou no último símbolo, que é o chamado de juiz nessa técnica, que é obtido através de 2 testemunhas, tem todo um processo iniciático aqui que eu vou mostrar para vocês. Não é nem iniciático, um processo que envolve a técnica como um todo, que está ligado à sabedoria das idades. Então, se você chegar num julgamento final, que é um símbolo que você fala, caramba, deu um símbolo que não tem nada a ver com o resultado que eu busco. Você não fez uma leitura dos corpos sutis que na verdade estão dentro de você, de algo que possivelmente vai se projetar como um encaminhamento do seu questionamento? Se você não quer o resultado, o que você tem que fazer? Mudar. O posicionamento em relação ao que você está fazendo está errado. Então você tem a possibilidade da alteração do julgamento final através do seu próprio posicionamento. Por quê? Porque o seu corpo psíquico ele é totalmente maleável, moldável. Ele se molda de acordo com a sua natureza interior. Ficou claro isso? O corpo psíquico, ou o corpo de carregamento de energia, que vai chover depois como um resultado exterior do que você está questionando, ele pode ser moldado por simples alterações de estados de consciência. Que estados de consciência? Posso pagar aqui? Que estados de consciência são esses? Que você vai ver que vocês vão ter que utilizar eles na mentalização. Para você ter o desdobramento, a saída da energia de dentro de você, para que você faça todo o desmembramento da técnica. Entenderam a importância desse passo inicial? Você tem que ter essa consciência. Então o que você vai fazer? Você tem que ter, possivelmente, um reposicionamento mental, pensar a situação de forma diferente, pensar diferente. Isso se dê um resultado que você não está querendo buscar. Você vai ter que sentir de uma forma diferente a situação. Vamos supor, você está em relação à situação, você está sempre com receio, com dúvida. Você fala, caramba, você tem que começar a ter certezas. Deu para entender? Você pensa só negativo em relação à situação. O que você tem que fazer? Começar a pensar positivo. Como também, como você locomove e trabalha a sua energia. Vamos supor, você gasta muita energia em relação à situação. Toda hora você está jogando energia ali. O que é jogar energia? E telefona, e escreve, e corre atrás, e não sei o que. Você tem que gastar menos energia. Ou o contrário, vamos supor que você não está gastando energia nenhuma com a situação. Você sabe aquela coisa de a Deus dará, não é assim que se fala? O que você tem que fazer? Deixa eu começar a ter um impacto de mais energia e mais cuidado com isso. E por fim, o último ponto são as realizações em relação ao assunto questionado. Realizações ou diretamente os atos que você tem em relação à situação. Então, repetindo, se no final, você vai ver que eu vou ter que falar isso muitas vezes daqui a pouco, o julgamento final, que der um símbolo que você fala, nossa, mas isso está completamente contrário ao que eu buscava. O que você tem que ter? Um reposicionamento. Sabe o que é isso aqui? Decifrar a esfinge. Isso aqui é decifrar a esfinge,
Que a esfinge é composta por quantos animais? 4 animais. A águia, com a mente. O leão, com a parte dos desejos, paixões e sentir. Você pode colocar a energia como o touro. Tem gente que fala que não, mas é a minha visão. O mundo dá energia com o touro. E a face humana da esfinge como a própria realização dos seus atos, né? Então, quando você trabalha qualquer tipo de técnica, vamos falar assim, e você, através dessa técnica, você não teve um resultado legal, eu não estou decifrando a esfinge, ela está me engolindo, ela está me vencendo. Deu para entender de onde vem tantas metáforas que o discípulo tem que vencer a esfinge é ele mesmo. A esfinge é ele, o corpo psíquico dele, com a energia dele e as realizações dele, que ele tem que trabalhar. E em cima disso, ele tem que aprender a transmutar. Agora vamos ao contrário, que eu sempre gosto de falar primeiro da sombrinha para trabalhar a luz. Deu um julgamento final, um símbolo, uau, era esse símbolo que eu queria. Deu um desdobramento super bacana em relação a ele. O que você tem que fazer? Mantenha, você está no caminho certo. Toda vez que você perceber que uma dessas partes está sendo alterada em relação àquilo que deu no momento que você utilizou a técnica e está indo bacana, não deixa isso mudar. Mantenha, é sinal que você está no caminho certo, porque você extraiu através dessa técnica a forma correta e em cima dela você pode ter resultados fantásticos. Pode ser. Quem que vai saber? Você mesmo. Você mesmo em relação ao todo que está aqui. Então você tem que compreender nesse desdobramento se o símbolo final, que tem uma leitura, ele está em de acordo ou desacordo em relação ao seu objetivo final. Que eu vou passar os 16 agora para vocês. Que tem o porquê ser 16 também. O que é o 16? O 16 é o 8 polarizado. Esse símbolo aqui, normalmente, o 8, assim, no sentido horizontal, ele representa o grande arquiteto do universo, ou Deus. Deus não constrói e destrói? Ele não tem a polaridade, as duas faces dele na criação? Então você coloca ele como duas forças. Essas duas forças fazem com que exista o aspecto do 16. Que o 16 é um número para lá de sagrado, que o 1 mais o 6 resulta o 7, que é o número da evolução. Né? Que o 16, claro que não é o motivo aqui da nossa aula, mas da nossa conversa, mas eu posso falar brevemente em relação a ele. Vocês já ouviram falar na precessão dos equinócios? Que ocorre aproximadamente 26 mil e tantos anos, já ouviram falar nisso? A tradição do Oriente diz que conforme nós vamos tendo, que o número correto são 27 mil anos, que está ligado às estrelas fixas que nós chamamos de signos do zodíaco. Quando ocorre 16 voltas dessa precessão dos equinócios, nós temos o número 432 mil. É só você fazer 27 mil vezes 16. Né? Aí o que você vai ter? Você vai ter a força do que eles chamam de Kali Yuga. Já ouviram falar nesse termo? Da 430. E qual é o número mestre? 16. Se você pegar esse 16 e acrescenta mais 16, que são 32 voltas, você tem a Devpara Yuga, que no Oriente resulta o número de 864 mil anos. Mais 16, calma que são só mais duas. Que aí você tem a Tetra Yuga, que é a Idade de Prata, é 1.296.000 anos. E por fim, mais 16, que dá 64 voltas da precessão dos equinócios, você chega no número que é da Satya Yuga, ou Idade de Ouro. 1.728.000 anos. E quem é o número mestre nisso? O 16. Estão entendendo? Então o 16, ele não está ao acaso. E o arcano 16, inclusive, que é chamado de torre, na verdade ele também é chamado, nos seus aspectos mais sublimes, de a casa de Deus, que simboliza o 2 vezes o 8. Vocês compreenderam isso? Que aqui surge até um símbolo, que é um símbolo sagrado.
Você tem o 8 assim, e você tem o 8 assim. Isso aqui é um símbolo de movimentação ou o eterno construindo e destruindo. Ocultamente você tem a força do 16 aí. Então as 16 figuras do Apolônio, do Cornélio Agripa, já falando Apolônio de Tiana, que está acima hierarquicamente do Cornélio Agripa, viu? Os 16 símbolos que o Cornélio Agripa utiliza se baseia nisso. Então não é no sentido assim ocasional que ele fez o desdobramento dessas figuras. Então ele criou uma técnica que pode ser chamada de técnica por pontos. Que os antigos, sabe como que eles faziam ela? Eles pegavam um cajado no deserto e batiam na areia assim. Geomancia é uma técnica que trabalha o elemento terra. Daí que vem runas é geomancia. Que tem símbolos que o pessoal que hoje joga, mexe no saquinho ali e extrai uma runa. Já ouviram falar nisso? As runas, né? O Múzios, já viu, pessoal? Tudo isso é geomancia. O que é geo? Geo é terra, mancia, adivinhação, um exemplo. Ou sintonia com os mundos sutis, ou consciências sutis. Então isso que vocês vão aprender é geomancia. Existe hidromancia também. Hidromancia quem que é? As pessoas que fazem as leituras das energias futuras na água. Quem era um grande hidromante? O Nostradamus. Colocava o capuzinho dele ali e ficava na água imantada dele ali, enxergando na água todos os acontecimentos. Tem também os piromantes, aqueles que sabem fazer a leitura no fogo. Eles olham ali o crepitar de um fogo criado de uma forma especial, com as 7 madeiras específicas e tudo mais, e ali, através dos formatos criados e gerados pelas labaredas, eles fazem as leituras. E tem também os aeromantes, ou a aeromancia, que ele observa o que? Os ventos, os pássaros e etc. Quer ver um exemplo de aeromancia? Eu até falei, fazendo aeromancia, aquele filme lá, Troia, assistiram Troia? Já ouviram falar em Troia? Meu Deus. Sempre que eu cito alguma coisa aqui, eu penso, Troia, o que será que é Troia? Cavaleiros de Troia. Aquele filme do Brad Pitt, agora todo mundo lembra. Fala, o Brad, eu vi. Né? Então, o sacerdote de Troia, na hora que eles estavam decidindo ali em relação à guerra, ele chegou e falou assim, eu vi uma águia carregando uma serpente no céu. Isso é sinal de que os deuses estão conosco, vamos para a guerra que a gente vai ganhar. E realmente eles ganham a guerra, né? Eles perdem no final com o cavalo de Troia, com a besteira deles. E o que o sacerdote fez? A aeromancia. Deu para entender? Através do ar e a movimentação do ar, e quem habita o ar, que as aves é um exemplo, ele fez a leitura. Então o que vocês vão fazer aqui comigo é geomancia, onde os antigos trabalhavam de uma forma direta, com a areia do deserto que eles tinham, e ou mesmo pedras, que aí você pega os vikings, os celtas e etc., trabalhavam muito com isso. Então esse ser, ele tinha esses conhecimentos. Ele tinha. E ele trabalhava diretamente ao signo dele. Ele era virginiano. Virgem é um signo de qual elemento? Terra. Então ele trabalhava a geomancia. Tem muito disso, sabia? Não vou dizer que é uma regra, mas de acordo com o seu signo, você pode ver qual é a mancia que você troca mais ideia. Se você é um signo de água, as águas podem conversar com você. Se é fogo, fogo conversa contigo. É a natureza do sol que você tem de nascimento. Pegaram, gente? Conseguiram pegar? Então agora a gente vai entrar já um pouquinho na parte da técnica em si. Que existe a linguagem dos elementos em relação à formação dos pontos. Antes disso, como foi prometido, agora a gente já vai entrar um pouquinho na técnica, que eu vou apresentar os símbolos geomânticos, que eles estão na apostila. Se vocês me pedirem a apostila, é exatamente o que vocês vão receber. Mas se você quiser anotar, também é uma forma, tipo, não, quero fazer agora, sai dali e vai na padaria. Sei lá, cada um, não sou eu. Então você anota aí, né? Você anota aí e faz a atividade. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o corpo psíquico, o aura, a energia que está mais dentro de nós do que fora? Todo mundo entendeu esse ponto? Todo mundo entendeu? Então só para afirmar, se deu um símbolo final que não está condizente, o que você tem que fazer? Alterar o quê?
os seus estados de consciência, suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos e a forma como você despende a energia que está dentro do seu ser. Se deu correspondente ao que você buscava, o que você tem que fazer? Manter, entenderam? O egrégora, o vigiar. Então o egrégora, ele muda em relação ao que você curte. Quer ver um exemplo? As pessoas não mudam de religião? Mudam ou não mudam? Eu estava naquela região, agora eu estou nessa. Agora eu me desapeguei daquilo e estou nisso aqui. Você mudou o foco do seu egrégora. Você vigia e você mantém a sua energia focada em outro ponto. Fechou? Então vamos entrar aqui primeiro na explicação dos símbolos geomânticos. Vamos lá, que é bem simples, não tem segredo e não tem que esquentar a cabeça. Vamos lá, gente. Sempre que forem formados 4 pontos assim, ó, no símbolo geomântico, estão percebendo aqui que forma um quadrado? Isso aqui é o elemento terra. Isso aqui é o elemento terra. O Cornélio Agripa aqui ele fez de uma forma diferente, mas eu vou seguir a tradição dele, eu não vou alterar nada. Eu vou seguir conforme ele colocou. Quando você pega 3 pontos assim, ó, que tem um em cima e 2 embaixo, que formam um triângulo, ele diz que é a água. Que a água tem tendência à evaporação, normalmente. Então a água, ela faz aquele ciclo de subida. Normalmente utiliza isso como representação do fogo, mas o Cornélio Agripa quis colocar como água. Por quê? Agora vem a explicação. Se surgirem 2 pontos assim, numa linha reta, representa o elemento fogo. O elemento fogo. E se surgir um triângulo para baixo, isso representa o elemento ar. Então essa é a base da estrutura dos símbolos geomânticos criados pelo Cornélio Agripa. Então dá para ter mais ou menos uma leitura do símbolo quando ele surgir. Então esses são os pontos, finalizando. Deu 4 pontos na sequência, você tem o elemento terra no jogo. Deu um triângulo para cima, é o elemento água. Deu um traço na vertical, está a presença do elemento fogo. Um triângulo para baixo, o elemento ar. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? A única coisa que eu quero que vocês entendam, agora eu vou apagar aqui, ó, que é a base depois da técnica que a gente vai usar. O quadrado foi formado, se você pegar as linhas como referência, 2 e 2. Então são 2 números pares. Não está o par aqui? 2 e 2. Aqui, o elemento água na parte de cima aqui que deu o 1, que é o ímpar. E o 2, que é o par embaixo. Só isso. Lembra que eu falei que vocês têm que ter a memorização do ímpar e do par? Então, na criação da técnica, como que você vai trabalhar? Ímpar, dê um número ímpar, sempre vai resultar um ponto. Sempre que der o número ímpar na técnica, representa um ponto. Sempre que der o número par, ele vai ser expresso por 2 pontos. O que é o par e o ímpar? Vamos entender. Quando você fizer o desdobramento da consciência, que sai de você, você vai ter que somar a quantidade de pontos aleatórios que você criou. Quando você somar, deu 20. 20 é par ou ímpar? Um ponto. Deu 15. Desculpa, par, 2 pontos. 20 e 2 pontos. Quer ver? Um exemplo. Claro que a gente vai, depois eu vou explicar em detalhes, que primeiro eu vou apresentar as figuras. Você fez um desdobramento aleatório mentalizando. Viram que eu pontuei e nem vi aqui a quantidade. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos pontos eu vou pôr? 2. De novo, aleatório. Fiz aleatório mesmo, só que você vai ter que fazer mentalizando a situação em um chakra. Você vai ter que tirar de você a energia, ou seja, 95% do seu corpo psíquico mentalizando a situação de dentro de você. Estão entendendo a técnica? Aí quando você fizer a contagem, aí vai criar os símbolos que vai dar para você o desdobramento dos acontecimentos. Que você tem toda a história do que fez você vibrar aquilo. Você vai ver que nós vamos ter figuras, que eu já vou mostrar, figuras mães,
que representam a energia mais sutil que locomoveu você a viver essa experiência. E você vai ter as respostas lá. Olha que legal. Você vai montar uma história do que fez você criar e gerar isso. As mães, que são figuras geomânticas, as mães, que estão ligadas à causa da questão, vão gerar as filhas. As filhas representam a lei. E as filhas, quem são? Aquelas que são geradas através das mães. E depois você vai ter as figuras sobrinhas, que foi o nome que o Cornélius deu, ligado ao efeito da questão. Então aqui, você vai ter figuras que vão dar para você todo o acontecimento do porquê você está envolvido nessa situação. E por fim, as sobrinhas, que representam o mesclar dessas duas, é fantástica a técnica. Entendendo isso que eu estou falando aqui, na hora que for fazer a aplicação prática, é simples. Vai gerar duas testemunhas, agora você já está chegando na Trindade. As duas testemunhas vão surgir das sobrinhas, que já trazem as figuras das filhas e das mães. Essas testemunhas juntas vão ser os dois colunas, que quando você juntar as duas, você vai ter o juiz, que é o veredito. Estão entendendo? Que é uma trindade final. E tudo vai sair inicialmente de você e dos seus centros de força, que representa a exteriorização, que daqui a pouco eu vou explicar bem mais detalhado isso, a exteriorização da energia ao qual você está ligado. Pegaram? Conseguiram entender? Então vai ser bem legal isso, gente. A gente vai conseguir fazer um desdobramento bem bacana em relação a isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos apresentar os símbolos geomáticos? Então vamos lá. Eles são 16 símbolos geomáticos, que são extremamente simples. Extremamente simples. Que o Cornélio Agrippa, o que ele fez? Como são 16 símbolos, são 8 símbolos polarizados, ou 8 consciências polarizadas. Então você vai ter 8 sequências que possuem 2 vibrações ligadas a elas. Ó, 2 sequências de uma mesma consciência. Então o que ele utilizou? Não vão ser 8 sequências que eu falei para vocês? 8 duplas para originar o 16. São os 7 planetas sagrados. Então você tem cada uma das duplas ligada a um planeta. Lembra que ele era astrólogo eminente também? Além de ocultista, etc., tal, conhecedor dos mistérios. Então cada um representa uma energia específica, tendo a polaridade. Tendo sempre a polaridade. Essa aí que está uma das inteligências que quando eu olhei eu falei, meu, isso é muito bem feito. Muito bem feito. Então quando você faz o desenvolvimento ou o desdobramento, você está entrando em sintonia com essa polaridade também. Então vamos lá, vamos apresentar os símbolos. Olha como é fácil a leitura, vamos ver se vocês lembram. Aqui que ele chama de pópulos ou povo, é só a linguagem, nem se preocupa tanto com a linguagem, se preocupa mais com o que representa a mancia. Que símbolos que você tem aqui, ó, no pópulos? Estão enxergando? Terra e terra, estão percebendo? Terra e terra, são 4 para cada um. Seria como se em cada símbolo você tivesse uma mini esfinge. Estão entendendo? Em cada símbolo você tem uma mini esfinge para o desdobramento. Então ele coloca esse símbolo chamado de povo ou povos como aquele que tem que burilar a matéria, trabalho, viver a densidade da experiência. Deu para entender? Seria o símbolo geomântico mais denso que tem. Agora pega esse aqui que é o contrário dele, ó, que é chamado de via. Que símbolo, quem que são os elementos aqui? Fogo sobre fogo. Então o que representa? Muita energia. Pode representar impaciência, não objetividade. Perceberam que um é super denso e o outro é sutil? Conseguiram pegar a diferença? E aqui ele coloca como sendo 2 símbolos geomânticos da Lua. Então o que você tem que entender? Vamos lá. Apareceu esse aqui, é sinal que você está totalmente denso na experiência. Você está vivendo a densidade total da experiência. Chegou nesse aqui, você está vivendo um momento de muita energia, muita motivação ligada à experiência, que pode gerar a impaciência e a não objetividade. Entenderam esses 2 símbolos? Entenderam? Quer ver um exemplo? Qualquer um deles pode ser o final, como juiz. Como juiz.
Estão entendendo? Qualquer um desses símbolos pode dar como juiz. Quer ver um exemplo? Eu estou num trabalho. Será que eu vou evoluir nesse trabalho? Vou progredir? Vou ter promoções? Daltópolos. Como que você interpretaria isso? Como que você interpretaria? Vamos lá. Você pode até ter um resultado positivo se o encaminhamento gerar o quê? Muito trabalho, muita energia material. Você vai estar envolvido de forma integral com todo o processo. Se seguir esse tipo de direcionamento, então Pópulos é positivo. Estão entendendo? Você perceber que ninguém te dá trabalho, será que eu vou progredir? E o pessoal esquece que eu estou aqui na empresa. O que o Pópulos está querendo dizer para você? Que você dança. Vocês estão entendendo como tem que interpretar a mancia? Você vai ter um símbolo final que você tem que observar se, segundo o seu questionamento, está se direcionando para isso. Se não estiver se direcionando para isso, você não vai ter nenhum resultado. E como que você vai saber? Como é que eu vou saber se está direcionando para isso ou não? Você não vai ter todo o desmembramento desses aqui antes de chegar no juiz. Eles vão contando a história. Então, conforme todos os símbolos geomânticos que vier, que você vai ter uma história ali do desmembramento dos símbolos. Você se identificar com um, é porque você está vivendo aquele momento. Qual é o próximo passo? O sequencial a ele. Pegar a chave? Consigo. Acho que não é difícil, né? Ou não? Você vai ter um desmembramento todo perfeito, seguindo a sabedoria das idades nos números, que eu estou explicando o porquê. E em cima desse desmembramento você fala, pô, eu estou aqui, segundo o meu questionamento. Então você pode estar, de repente, num símbolo correspondente a física, você está ainda na lei da questão. Se não deu resultado legal, pô, então deixa eu alterar aqui. Mas você pode estar no momento onde você está nas duas testemunhas. Uau, eu estou aqui. Então o final já está próximo. E você tem que ver se está condizente com o que deu ali o seu propósito. Pegaram? Conseguiram entender ou não? É só falar que não. Conseguiram? Então vamos seguir. Já falamos de 2. Laetitia ou alegria. Aí são energias da Marte. Ó. Se tem a alegria, o que vai ter do outro lado? A tristeza. Ó, aqui já é declarado a energia, né? Eu estou buscando tanto ter tristeza nesse assunto. Ninguém tá, né? Então tem algumas que é mais fácil você interpretar. Essa aqui já é um pouco mais solta. Deu para entender? Mas normalmente, pela experiência da prática, normalmente esse aqui pode dar um resultado positivo. O Pópulos ou o povo. Normalmente o Vi é complicado. Ele vai deixar você cheio de energia, impaciente, sentir que a coisa não está bem resolvida. Compreenderam? Que é fogo com fogo. A menos que você está procurando fogo para se queimar. Aí é diferente, né? Aí é diferente. Alegria, qual é o símbolo? É perfeito, ó. A água sobre a terra. Estão percebendo? O triângulo com o quadrado embaixo. Estão conseguindo enxergar? Por mais que está pequenininho aí no fundo, as meninas, o rapaz, tá? Então, ó. Alegria, reprodução, expansão, abundância. Esse de cara, se vier, já dá uma mancia que a coisa está fluindo legal. Percebam que esse é exatamente o contrário, ó. É terra com a água embaixo. Estão vendo? Ó, a tristeza. Terra com a água embaixo. Não é simples de desenhar também, se você quiser desenhar, conforme eu estou explicando. Aqui o que você... desculpa. É a terra com o ar. Terra com ar. Aqui também, ó. Não, aqui é a água. Aqui é a água. Aqui é ar. Ar é o triângulo para baixo. A água é o triângulo para cima. O que vai dar se der a tristeza? Perda da estabilidade, que gera automaticamente tristeza. Então isso aqui é fácil de decorar. Putz, deu um triângulo com o quadrado para baixo, vai fluir. Ixi, deu o quadrado com o triângulo para baixo, vai enterrar. Pegaram esses dois símbolos? Seguindo, esse aqui, ó, esse aqui também é fácil, ó. Fortuna maior e fortuna menor. Já também não dá declarado também o resultado? Olha aqui, o que você tem? Terra sobre fogo. Terra sobre fogo. Concretização, realização, estrutura. É a fortuna maior. Então o final diz o quê? Se der esse símbolo geomântico, o que eu vou ter estrutura para aguentar e fazer a coisa fluir. Então a fortuna não quer dizer grana.
É fluência na situação e força para poder realizar no resultado final. A fortuna menor, observe que sempre um é o contrário do outro. Isso que eu queria que vocês entenderem. Só esses aqui que são mais soltos, conseguiram perceber? Só esses dois. Então aqui, se der, por isso que a lua é rápida, representa uma coisa mais instável, né? Se der esses dois, a coisa está meio em jogo. Você tem que ver o direcionamento. Esses aqui já são declarados. Então a fortuna maior, a terra sobre fogo. Agora o fogo sobre a terra. Você ainda está trabalhando as ideias e a motivação para tentar a realização. Então representa que o final é meio emperrado ainda. Você não vai ter força de realização. Você vai ficar preso nas suas motivações. Deu para entender? Se der esse, quer ver como é fácil a leitura? Vamos supor que deu a fortuna menor na hora que você fez o desdobramento dos símbolos. O que significa? Que eu tenho que objetivar mais. Que eu estou muito na realidade do fogo em cima da terra, então eu estou motivado, mas não estou fazendo. Vai para a sua esfinge e transmuta isso. Estão indo juntos, gente? Acho que não é difícil, não é? Mas quero ver na hora da técnica. Vai ter que fazer conta de dedo, vai ter que... Aí vai. Ó. Aqui eles chamam de albos e rubeus. O branco e o vermelho. O albos, você tem a terra sobre água. Paz, tranquilidade, serenidade, equilíbrio. Entenderam essa mancia? O albos? Se aparecer o albos, é sinal que o final é brando, tranquilo, harmônico, equilibrado. Então é gostoso, é tranquilo. O rubeus, ou vermelho, ar sobre terra, inquieto, agitado, está sentindo que tem que correr atrás pra caramba ainda para conseguir algum resultado. Então você está num momento de rubeus, você não vai ter a solução. Está arrumando para um final que você vai sentir que você deixou muita coisa para trás, que você vai ter que rever e sair correndo. Estão indo juntos? Daqui a pouco eu abro para todo mundo. Esse está ali para Mercúrio. Agora as de Vênus. Poelha jovem ou poelha, o infante. Aqui o que você tem? Esse aqui, os de Vênus também, eles simbolizam ou representam uma coisa mais dúbia, depende do que você pergunta. Quer ver? Vamos lá. Água sobre fogo. Você tem que viver mais a receptividade ou passividade. Então o resultado se deu a jovem, o que representa? Que todas as situações se projetam em você de uma forma receptiva. Você não vai ter ação. Você vai ter mais recepção das realidades exteriores do que um lado ativo de poder agir. Então essa aqui, a jovem, você pode dizer que é uma coisa bem receptiva. Aí depende do que você está perguntando, né? Quer ver um exemplo de perguntas? Não vou falar de coisas, mas de uma pergunta específica tendo um resultado. Você está esperando algo que vai vir de fora para te dar uma motivação e dar a jovem. É bom ou é ruim? Bom, por que é bom? Você está aguardando a receptividade. Então, se deu a mancia da receptividade, é sinal que vai vir. Mas vai que você está esperando, puxa, eu preciso ir lá e fazer, deu esse. Você está tendo pouca receptividade. Você está esperando muita atividade porque eu vou lá, vou fazer e vou acontecer. E vem essa aí, está falando freia, puxa o freio de mão, aprende a desenvolver mais a atração em você, porque vai dar errado. Vocês estão entendendo isso? Tudo vem do quê? Do questionamento. Do questionamento, que eu vou fazer uma brincadeira. Relacionamento. Eu estou esperando aquela pessoa chegar em mim e falar que gosta de mim. E deu esse aqui. O que representa? Não, eu vou chegar naquela pessoa e vou me declarar para ela. Deu esse aqui. Dançou. Vocês entenderam que tudo está na natureza da pergunta? Você tem que saber fazer o questionamento. Pegaram isso? Conseguiram entender? Vamos aqui no infante. Fogo sobre ar. Aqui é o contrário. É para você agir. É para você ir atrás. Se der ele como final, representa. Se você tiver com toda a energia de atividade, de ir lá, fazer acontecer e colocar a cara para quebrar, a coisa flui.
Mas vamos supor que você está no momento de aguardar. Receptividade deu esse aqui. Você dança, porque o resultado é ruim. Entenderam? Coloca assim, ó. A jovem como receptividade total da experiência. O infante, a atividade total da experiência. Aqui depende de você agir e aqui de você aguardar e esperar. Então você tem que montar em relação a toda a historinha que deu anteriormente, se você está esperando ou não, receptivo, então você tem que criar em toda a história, que eu vou pegar um exemplo aqui, e vou fazer a leitura com vocês. Eu estou preparando para fazer o desdobramento, estão compreendendo? Aí eu só vou cobrar tudo isso aqui, só mais nada, brincadeira. Então aqui você só tem que ter um reposicionamento de todas as outras forças. Pegaram aqui? Agora olha, essa é fácil. A aquisição ou a perda. A aquisição ou a perda. O ganho ou aquisição. O ar sobre ar. Estão percebendo os dois? Isso aqui representa que a sua mente principalmente é seu guia. A sua mente. Que se sua mente estiver legal em relação à situação, você vai conseguir com êxito o que você busca. Lembra a história do arquétipo, do corpo psíquico? Lembram disso? Agora a perda é sempre o contrário um do outro. Vocês estão conseguindo ver que é sempre o contrário? Ó, 2 triângulos para cima, água sobre água. Você fica preso no seu emocional e você perde. Entenderam? Razão e emoção. Segundo Cornélio Agripa, se o ser humano tem uma mente tranquila, automaticamente a emoção dele se tranquiliza também. Se ele não tem uma mente legal, ele vai perder a razão, vai ficar preso na emoção e ele terá a perda. Entenderam a perda e o ganho? Esse também está de cara também a resposta, né? Vamos seguir. Vamos seguir. Os últimos 2. A conjunção e a prisão, né? Cárcere ou conjuntivo. Isso é fácil também, né? Você quer ficar aprisionado, né? A conjunção. Ar sobre água. Ar sobre água. Estão vendo que são 2 triângulos que estão se encontrando? Por isso que é conjunção. Então aqui representa que você está com a mente e o coração em equilíbrio. O final vai te dar o equilíbrio do seu corpo psíquico. E possivelmente você terá um resultado positivo do seu questionamento. Aqui os triângulos se opõem. Estão percebendo? Um vai para cada lado. Vocês estão conseguindo ver? Não são bem simples as figuras? Aqui o que vai dar? Você vai ficar fraco, sem energia, porque a sua mente conflita com a sua emoção. A sua mente conflitará com a sua emoção. Então se desce aqui, tem alguma coisa para trabalhar na história anterior. Não são 8 símbolos duplos? Passamos pelos 7 planetas, agora é a lei ou karma, que é chamado de cabeça do dragão ali, e aqui é chamado de cauda do dragão. Então, quando vem a cabeça do dragão, que você tem o ar sobre fogo, você vive o seu destino com luz e discernimento. Deu a cabeça do dragão, o final ou julgamento representa que você vai viver o seu destino e que isso vai te dar muito aprendizado e você vai evoluir na sua vida. Deu para entender o final? Se deu a cauda do dragão, desculpem, se deu a cauda do dragão, é o contrário. Você está aprisionado. Você vai se prender ao passado, se prender ao que foi. Você vai ficar conjugando o verbo no passado, eu fui, eu tive, eu era, eu isso, eu aquilo, e você não vai ter um resultado positivo. Você vai chegar no final, você vai sentir que você não chegou lá e que você ficou com muita coisa. Cauda do dragão, o que é cauda? Rabo. Você está com o rabo preso em relação a muito das situações que você viveu. E todos esses símbolos no jogo, na técnica que eu vou ensinar agora, eles podem aparecer no meio da história. Então vamos supor, quer ver um exemplo? Você está fazendo o desdobramento dos símbolos geomânticos. O final deu bom, deu alegria, ou ganho. Lembram dessas que são legais? Mas no meio
apareceu na história esse aqui. Então o que que representa? Que você vai ter que viver alguma coisa do passado para se libertar. Estão entendendo a historinha? Todos os símbolos te contam a história de todo o desdobramento. Quer ver eu fazer um link com o que eu falei anteriormente? Lembra que o número 16 representam as idades dos orientais, são chamados de yugas, que fazem toda a movimentação do planeta Terra? Isso também está ligado à sua vida pessoal e aos seus questionamentos. Por isso que o ser humano tem Deus dentro de si. Então, quando você utiliza essa técnica desse grande mestre, você está entrando em sintonia com todos esses arquétipos. Você só tem que aprender, que vai ser o nosso passo inicial, a extrair a consciência de dentro de você. Perguntas, vamos lá, perguntas, qualquer coisa, vai. Pato Donald, Mickey, Pateta, fala. Jovem ou infante? Uhum. Aham. A gente fica muito preso ao tempo. E aí você está falando de consciência, depende de você da consciência. Isso. Vamos lá, isso. É isso mesmo. Mas qual é a pergunta? Tem alguma pergunta? Então é essa que eu quero saber. Porque senão trava ali. Pois é, não, é o tempo. Assim. O tempo depende de você. Quer ver como isso aqui é útil? Ela está perguntando o seguinte. Eu percebo que no desdobramento que a gente vai conversar aqui, existe alguma parte que é um símbolo geomântico que eu vou chegar ali que eu posso me perceber naquela situação. Entenderam a pergunta dela? Como é que eu vou saber o tempo que eu vou viver aquilo? É o seu posicionamento. Vamos supor que seja o exemplo da cauda do dragão ali. O que é a cauda do dragão? Que tem coisas do passado que você tem que viver e resolver. Aí você vai, puxa vida, então tem algum questionamento do passado aí nessa situação que eu fiz que está meio mal resolvido, que eu não posso ficar preso. O que você tem que fazer? Deixa eu ir lá, achar ele e resolver. Então eles são o quê? Símbolos que te dão meditação para você identificar aonde você está naquela experiência e ir lá resolver para que você passe para o novo símbolo geomântico que vai ser obtido na sequência. Vocês entenderam a pergunta dela? Então o quesito tempo depende unicamente de você. Quer ver agora a lei da prosperidade? Vamos falar assim para não... Você chega, quando você fizer o desdobramento, você chega a você fala assim, não, eu quero acelerar essa parada aqui. Eu gostei do resultado, eu quero fazer acontecer. Então o que os símbolos geomânticos vão falando para você, sendo que você extraiu de um monte que vai chegar em um? Você vai ter que acelerar ali onde você achou, deixou resolver todas essas paradas. Apareceu tristeza na jogada, então tem algum momento aí que eu vou ter que viver a tristeza ou a perda de alguma coisa para andar. Que se eu não passar por isso, eu não vou para o outro símbolo geomântico. Deu para entender? Então basta você observar, para você entender o tempo, como as experiências vão se encadeando. E sendo que você tem toda a história dela, por isso que o título da palestra qual é? Previsão dos acontecimentos. Mas não é assim, fiz aqui e acabou ali. Tem todo um encadeamento em relação à sua pergunta. Ah, estou doente, é uma doença terrível, eu quero me curar. Deixa eu fazer aqui. Aí você vê que tem um resultado final, mas ali nesse caminho tem a perda, tem a tristeza, tem a cauda do dragão, tem a fortuna menor. Então você vai ter que passar por todas essas provações. E quando elas aparecerem, é um sinal bom que você está dando fluência para aquele final que é positivo. Pegaram? Como vai? O contrário. De repente você pega todas uns símbolos geomânticos da história do seu questionamento positivos, mas o final não é bom. É sinal o quê? Que possivelmente você pode estar iludido. Então você está vivendo coisas que você acha que está legal, mas na hora que escancarar a coisa, o que é? Uma porrada. Então se as coisas estão indo muito bem, é mau sinal, segundo a sua história. Deu para entender? Putz, aqui só deu coisa boa. Deu a jovem, deu o ganho, deu a cabeça do dragão e pá, mas o final deu a perda. Então se você, pô, mas aqui está tudo tão bem, é sinal que ó, você está arrumando para isso. Sabe o que é isso? É o diminutivo disso. Então, deixa eu alterar a parada aí. Qual o segredo? Pega a dica que eu vou dar agora. Sempre trabalhe a polaridade da geomancia. Vamos supor, deu um final bom. Presta atenção.
deu um final desafiador, que você não queria. Vamos supor que esse final desafiador é o juiz, que é o final, é o juiz. Está aqui o Sérgio Moura, te esperando. Não é? E você é o cupicha do tempo, brincadeira. Não é? Aí você viu que deu duas coisas aqui complicadas. Vamos supor que deu a cauda do dragão aqui. Em um dos dois aqui. Mas pô, deu a cauda do dragão e deu o desafiador. Então eu tenho que alterar isso aqui. Você não tem que alterar isso aqui? Se der um final ruim? Se é a cauda do dragão que está determinando que o final é ruim, você tem que transformar a cauda do dragão no quê? Isso! Pegaram. Essa é a chave do trabalho da esfinge. Porque você vai ter todo um desdobramento de símbolos que eu vou ensinar agora. Nesse desdobramento de símbolos, se o resultado final não é bacana, você tem que transmutar aqueles que deram no meio da história para gerar o final ruim. O desafiador é melhor, não gosto dessa palavra ruim. Então você vai ter ali, ó, vamos supor, deu ruim e deu alegria. A alegria, qual é o oposto geomântico dela? Então, você está alegre, você está sendo o famoso bobo alegre na situação. Já ouviram falar esse termo? O que você tem que fazer? Opa, por mais que doa, eu vou pesquisar se tem alguma coisa errada nessa falsa alegria que eu estou vivendo. Por mais que doa, eu tenho que trabalhar a tristeza aí do lance pesado que eu estou trabalhando, para que eu altere o final. Então, guardem essa dica. Até escrevam se for necessário. Se o juiz, que é a última mancia, não der condizente com o que eu busco, vou repetir. Eu estou criando agora. Acho que você falou depois de com, não sei, porque eu não estou lendo, eu estou criando. Então, se o juiz, ou o último símbolo geomântico, não der condizente com o que eu queria, eu tenho que polarizar os símbolos geomânticos anteriores para inverter o resultado. Eu tenho que polarizar os símbolos geomânticos anteriores para ter um juízo ou um resultado diferente. Então, tá alegria? Vai ter que trabalhar a tristeza. Tem o ganho? Eu vou ter que trabalhar a perda. Deu para entender? Você tem que polarizar a história. E como que você vai fazer isso? Com a esfinge. Mudar posicionamentos mentais, mudar posicionamentos emocionais. Observe a situação de uma forma diferente. Vou repetir. Observe a situação como um todo de uma forma diferente. Você é dono do seu destino e você pode alterá-lo até o último segundo. E toda a história dos símbolos anteriores que deram para que tivesse o desfecho de um juiz, o último símbolo geomântico que não condiz com o que eu buscava, eu vou ter que alterá-los. Por mais que eles sejam bons, porque é o bom que vai te conduzir para o resultado final ruim. Se tiver ruim, mas vai para o bem, então todas as pauladas são boas para que você acorde no final. Então vai ser bom para você. E se eu quiser alterar, eu tenho que polarizar os símbolos geomânticos obtidos na historinha até chegar ao juiz. Porque todos têm a polaridade aqui na apostila, acho que todo mundo pegou. Se você não pegou eles aqui, depois que você pedir a apostila e fizer a técnica de desdobramento, você tem tudo aí explicadinho. Perguntas? Aquele que você se... A pergunta dela é muito boa. Eu vou ter que polarizar todos? Não. Você vai ter que polarizar aquele que você se identifica na atualidade. De repente, aquele que você se identifica na atualidade já está no fim, já está no testemunha, que são dois que vão fazer o juiz. Então você tem que só polarizar os dois que estão como testemunhas. Ixi, eu estou vendo que nessa situação eu ainda estou lá naquele tronco, no comecinho, na raiz de tudo. Ixi, é sinal que você tem que primeiro desdobrá-los para depois você ter um resultado final do restante de uma forma diferente, que eu recomendo que você jogue de novo. Não sei se vocês entenderam o que eu falei para ela. É assim, ó, quer ver? Eu já vou colocar um pouquinho da situação aqui, ó. Primeiro, você vai ter que fazer uma mentalização de chakras e pontos, que eu já vou explicar. Mentalização de chakras
através de pontos, que é super simples. Esta mentalização, que representa a fonte da situação, ou o contato direto com o seu corpo psíquico, vai gerar figuras geomânticas que se chamam mães, que nesse caso são 4. Nesse caso são 4. Depois dessas mães, que são chamadas de figuras mães, vão ser gerados o quê? Filhas. Dessas filhas, o 4º ponto, vão ser gerados as sobrinhas. Esse é o nome que o Agripa deu, não tem nada a ver com isso. Mães, filhas e sobrinhas. Depois o que vai ter? O 5º ponto, que vai gerar o quê? As testemunhas. Aqui já está chegando o caso final. São as colunas do juízo ou veredito. O 6º ponto, ou 6º passo, o juiz. E agora, brincando com vocês, para fechar no 7, o 7 é o seu livre arbítrio de poder mudar ou manter a situação que o juiz determinou. Agora eu vou responder sua pergunta melhor ainda. Todos esses aqui são símbolos geomânticos, deu para entender? Mães, filhas, sobrinhas, testemunhas e juiz. Então em todos eles residem os símbolos geomânticos. Aí você fez uma leitura e o símbolo geomântico que deu o juiz não é legal. O que você tem que perguntar para você mesmo? Aonde eu estou nessa situação? Deixa eu ver quais são as figuras geomânticas que deu aqui. Vamos supor que você encontra a sua situação atual, segundo o seu questionamento, aqui, ó. Deu para entender? Nas mães. Então o que representa? Você está no começo ainda do desmembramento, não está no começo do desmembramento? Se você polarizar a figura mãe que você se identificou aqui, o que você tem que fazer? Primeiro eu tenho que mudar, eu tenho que alterar. Entenderam a alteração? Aqui eu estou no momento de tristeza, e deu tristeza em relação ao que eu estou perguntando. E a tristeza está aqui nas mães. O que você tem que fazer? Para mudar ali embaixo, transformar ali em alegria. Depois que você conseguiu isso, você joga de novo para ver se você alterou. Mas primeiro você tem que ver se você conseguiu fazer a transmutação. Pegaram a dica? Puxa, nossa, eu percebi que eu estou vivendo aqui a testemunha. Já não está chegando aqui? Você tem que rapidamente alterar uma das duas testemunhas, trabalhando a polaridade dela rapidamente, para que o juiz seja outro. Entenderam? Então aqui é um sequencial. Aqui você pode dizer que a energia está sutil ainda. Está sutil. Está extremamente sutil. Ela está longe da realização. Ela está longe da realização. Se já está chegando aqui, a coisa já está densa. Ela já está quase para acontecer. Então se deu aqui, ó, você que perguntou de tempo. Quanto tempo você tem? Acelera, filha. Acelera que o negócio já vai estourar. Isso se deu uma coisa negativa. Se deu uma coisa boa, opa, deixa eu manter a parada aí para que não altere, para que seja consagrado o final que eu queria que deu aqui no jogo. Compreenderam isso? Se não deu, você tem que alterar. Melhorou? Melhorou aqui? Então o que seria esse passo? A identificação de qual símbolo no desdobramento da técnica eu estou vivendo no momento. Para que você entenda, ó, porque é previsão de acontecimentos. Vamos supor que deu um final bom. Juiz. E você está no momento aqui das sobrinhas, que são 4, aqui é 4, aqui é 4 também. Olha o 16 aqui, 4 aqui, esqueci de pôr, 4 aqui, 4 aqui, testemunhas são 2. Então, filhas são 4 também, sobrinhas são 4, perceberam que gerou 16 aqui? Aí depois aqui embaixo, testemunhas e o juiz, o que? Uma trindade. Não é sempre assim? Quem já assistiu jogo de futebol aqui? Nem que seja só na TV. Tem, apesar que agora eles aumentaram, né? Mas normalmente quem era? O juiz e 2 bandeirinhas. Né? O jogo de futebol é extremamente iniciático. Quantos jogadores tem no campo?
11 de cada lado. Quantos são os dois? 22 arcanos maiores. E eles estão aonde? Num campo quadrado. Os 4 elementos. Juiz, que estão definindo o jogo dos 22. 3. Um juiz e 2 bandeirinhas. O livre-arbítrio está onde? Na bola. Na bola que está rolando. E para você fazer o gol, você vence a trindade. Que a trave não é um travessão e 2 traves? A trindade. E no campo você tem as fases da lua. As 4 fases da lua. No centro do campo é a lua nova. Depois, ladeando a lua nova, que você tem a lua cheia. Vocês nunca viram o campo de futebol? Meu Deus! É assim, ó. Ó, quer ver o campo de futebol? Lua nova, lua cheia, aí você tem uma área aqui, ó, lua minguante, e aqui você tem outra área, lua crescente. O jogo dos 4 elementos, ar, fogo, terra e ar. 3 juízes, um juiz e 2 bandeirinhas vêm do jogo. A bola como livre-arbítrio, que a bola também é o yin e yang original, que eram gomos escuros e gomos brancos, que é como se você estivesse jogando o yin e o yang, né? E tá tudo aí, tá tudo aí. E 22 loucos se degladiando como arcanos aqui para a coisa fluir. Por isso que o futebol funciona e é uma paixão mundial, porque segue o arquétipo da criação. Você quer criar uma empresa, um negócio que dê certo? Siga o arquétipo. Vai lançar cursos? Lança 7, lança 3. Estão entendendo? 3 produtos, 7 produtos, 4 produtos. Tenha 22 trabalhando para você, 3 trabalhando para você, você tá, sei lá, vai. Não tem, vou eu mesmo, sei lá. Você tem que seguir o arquétipo. Todos os jogos, quando seguem o arquétipo, funcionam. A coisa é tão perfeita que o gomo... Nossa, onde foi a palestra? Sei lá que vocês perguntaram o que eu fazendo isso aqui, né? Se você observar os gomos da bola, tem sempre um pentágono e um hexágono. E um pentágono é pretinho e o hexágono é branco. É o jogo de Micael e Lúcifer, sombra e luz. Pentágono como pentagrama de Lúcifer e o hexagrama é a bola original. Então, imagina assistir futebol comigo, que chato. O arcano 1 passou por 7. Sei, será que deu o arcano 10 agora? Sei não, hein? E aí vai. Tá tudo aí, ó. Tá tudo aí. A lei da polaridade. Dividido em 2. O cara que criou isso é um gênio. Gênio. Ou inspirado pelas hierarquias. Por isso que é uma paixão nacional, né? Não só nacional, como mundial também. Assistir o Barcelona hoje é uma alegria para muitos, né? E brincadeira, às partes. O que interessa é vocês entenderem isso aqui. Então vocês perceberam o 7º ponto do livre-arbítrio? Para finalizar, dê um resultado que eu não quero, identifico aonde eu estou aqui. De acordo com o símbolo. Me identifiquei com o símbolo, eu quero alterar tudo isso que está vindo para baixo. Trabalhe a polaridade dele. Ah, estou tão alegre, por que deu um final? Então começa a pensar nas tristezas que envolvem o assunto para você polarizar a energia que vai descer, para você alterar o juiz. Dica final. Só faz o segundo desdobramento depois que você alterou a situação que você se identificou, para ter um resultado diferente, senão não vai funcionar nada. Você vai ser um louco que pontua e que faz ponto, só isso. Você não vai ter resultado diferenciado nenhum. E a dica final mesmo, você identificando aqui e fazendo a polaridade, joga depois só de 7 dias, ou 8. 7 ou 8 dias depois. Depois que você alterou ou polarizou onde você acha que estava. Aí joga de novo. Lembra que começou pelo 8? Quem lembra do 8? Então 7, 8 dias. Aí eu vou jogar de novo e tô firme na alteração que eu fiz. Tô firme na alteração que eu fiz. Você fazendo a alteração do símbolo geomático, você faz o desdobramento na boa depois de 7, 8 dias, para ver se o juiz alterou. Aí não tinha dado perda, o outro vai dar a cauda do dragão. Ih, então tem trabalho aí, dá para fazer lá em cima. E vai trabalhando.
É o jogo do livre-arbítrio. Então o tempo que ela perguntou não existe. Você pode ir alterando o tempo inteiro com a história do desdobramento geomântico. Não é legal isso? É ou não é bacana? Agora a gente tem que aprender a fazer, né? Agora é que a cobra fuma, o jacaré voa e sei lá o que, né? Mas o primeiro passo, você não precisa ter decorado os símbolos geomânticos. Você vai receber a apostila, ou você anotou aí, você vai olhando. A sua história está desde as 4 mães que vão se desdobrar nas filhas, nas sobrinhas, testemunhas e o juiz. Firmou? Quem quer perguntar mais aí? Fala. Pode, você é dono do seu destino. Até a profecia, vamos supor, vem Cristo aqui e fala: vocês brasileiros vão ter um final dessa história política aí que vai acabar com a economia de vocês. Vocês vão se tornar o país mais miserável do mundo. Ele fez uma profecia, não fez? Cristo, Buda. Aí, o que isso quis dizer? Uma profecia pode ser mudada até o último segundo do acontecimento dela. Depende de quem? Dos agentes que estão envolvidos na profecia do mestre. Porque ele fez a leitura do seu corpo psíquico ou do corpo coletivo astral mental da massa. Se a massa tomar um posicionamento diferenciado, essa massa vai alterar. Não é que ele errou, é porque a gente mudou a nossa forma. Se não mudou, vai ter o acontecimento fatídico que foi dado por ele. Porque ele faz a leitura do agora. O futuro é algo que é projetado de acordo com o seu estado de consciência. Pegaram isso? Então não existe nada pré-determinado. Você é o agente causador de qualquer coisa que esteja envolvida a sua pessoa até o último segundo do acontecimento realmente se concretizar. Firmou? Fala, Cássio. A conta? Isso. Tá certo. 12. Mais? Quanto que dá? Mais o seu livre-arbítrio. 16. Não, é que foi assim, sabe, a rapidez do pensamento. É aí que eu caio muito. Às vezes eu até misturo 2 palavras. De repente eu vou falar assim, bom demais, eu falo boaz. Mas o que ele falou? É porque o bom demais na minha... Foi isso que aconteceu, desculpa. É isso mesmo, 4, 8, 12, 15 e 16 no livre-arbítrio. Fala. Se eu estou num momento, por exemplo, de sobrinho, e é possível alterar esse momento, o próximo jogo vai ser a partir do sobrinho para baixo? Isso, exatamente. É sinal que você está alterando algo que já estava do meio do caminho para o final. Então é sinal que a coisa está bem. Então, acelera. Acelera, me deixa. Se alterou, deu 7 dias e você está firme no que se alterou, pode jogar que possivelmente o juiz vai dar diferente. Mas joga desde o começo. Você entendeu o novo jogo? O novo jogo vai extrair de dentro de você o seu novo posicionamento. Por mais que esteja aqui no testemunha, você falou, nossa, já está para acontecer. Porque eu estou me identificando aqui, que são só 2. Alterou o seu posicionamento e está firme nele durante 7 dias, ou na verdade 8, faz o jogo inteiro de novo. Faz o jogo inteiro de novo, porque você está sendo um recriador daquele assunto que você está vivendo. E aí observa e vê a situação. Existe muitas vezes que não é coincidência. Aquela que você alterou, que você trabalhou a polaridade, ela vai aparecer aqui de novo. Aí você vai ter um reposicionamento de onde está. De repente aquilo que estava aqui como testemunho, um exemplo, deu cauda do dragão aqui. E deu um resultado que não é legal. Aí você deixa eu trabalhar a cabeça do dragão. Aí você começa e fica firme 7 dias nesse assunto com a cabeça do dragão. Quando você der a cabeça do dragão, num novo jogo vai aparecer aqui na mãe. Então você está recriando toda uma situação que vai ter um desfecho bem mais lá para frente daquele desafiador que já estava para acontecer. Vocês entenderam? Entenderam? Acho que é bem simples, não é?